Então, continuando. Agora vamos falar de um cosmético, então, grau 2. Vamos falar de protetor solar, né? E eu posso falar que o protetor solar, ele é um dermocosmético, tá? Além de um cosmético grau 2, ele se enquadra ali na definição de dermocosmético. Então, o que é esse protetor solar? Geralmente são formulações ou em creme, ou loção, óleo, até mesmo gel, que tem a finalidade de proteger a pele dos raios UVs do sol, tá? Na verdade, o sol, ele acaba emitindo 3 tipos de raio ultravioleta: UVA, UVB e existe o UVC, que eu não relatei aqui para vocês. O UVC, ele não consegue chegar totalmente aqui na Terra, ele acaba sendo barrado pela camada de ozônio que existe lá na atmosfera terrestre, tá? Apesar que a camada de ozônio está tão esburacada, né, que infelizmente alguns raios UVC podem até chegar aqui, mas não numa intensidade assim tão grande, apesar que ele é um dos mais nocivos, né, os que mais fazem mal à nossa pele também. Mas a incidência maior são dos raios UVA e UVB. Gente, é raio UVA, não é raio UVA, tá? Como eu já vi aí algumas pessoas relatando. Então, vamos lá. O que são esses raios UVA? Então, raio ultravioleta de tipo A. São os raios que penetram mais profundamente na derme. Então, os raios que saem lá do sol chegam aqui na Terra e podem até ultrapassar a epiderme e a derme, estimulando a produção da melanina. Então, quando nós estamos tomando sol, fazendo um bronzeamento, a nossa pele fica bronzeada, né? Fica mais morena, justamente porque os raios UVA ultrapassam a epiderme, a derme, ativando os melanócitos, tá? Então aumenta a produção de melanina, com isso aumenta muda, né? Modifica a coloração da pele, tá? São raios nocivos, mas não tão nocivos quanto os raios UVB. Agora, o que são os raios UVB? Os raios ultravioleta do tipo B. Então, são raios que eles atingem apenas a epiderme, eles não chegam a alcançar a derme. Porém, eles, se nós ficarmos em grande exposição a esses raios UVB, são eles que promovem as queimaduras, o envelhecimento cutâneo e pode ocasionar o câncer de pele, tá? Então, eles são bem mais nocivos do que os raios UVA. Porém, os raios UVB, eles têm a sua importância, são eles que ativam a vitamina D, então eles que agem sobre a vitamina D. Por isso que a gente fala que o melhor horário para se tomar sol é até as 9 horas da manhã. Depois disso, a incidência dos raios UVB aumenta. E se você ficar exposta a esse sol, né, esses raios durante um longo período, você corre o risco de ter uma queimadura de pele, tá? Quem aí nunca foi pra praia e já não teve a sua pele, né, queimada, então pegou a famosa insolação, né, então a pele ficou queimada, sensível, pode ter até aparecido bolhas, apareceu várias pintas, né, por que as pintas? Olha só, então os raios UVA ultrapassaram ali a epiderme, alcançaram a derme, estimulando os melanócitos. Então, olha só o aparecimento das pintas, tudo bem? Então, raio UVA, raio UVB. E os protetores solares têm essa função, proteger a nossa pele contra esses raios. Então, olha só. Eu tenho 2 tipos de protetor solar também, tá? Eu tenho aquele que nós falamos que são inorgânicos ou físico e os protetores solares orgânicos ou químico. O que é o inorgânico ou físico? Então, os seus principais ativos é o dióxido de titânio ou o óxido de zinco. O óxido de zinco a gente trabalhou, né, no laboratório produzindo a pasta d'água. Então, quando eu faço uso de um protetor solar do tipo inorgânico, onde a composição é essa, de dióxido de titânio e óxido de zinco, eu tenho uma camada, eu formo uma barreira de proteção contra esses raios. Então, na hora que o raio incidir ali na pele, reflete, eles voltam.
O protetor solar do tipo físico ou inorgânico não permite que esses raios sejam penetrados na pele, tá? Então, eles não entram na pele. São excelentes, né? Para eu não ter ação, é um dos melhores protetores. Qual que é a desvantagem? Vocês lembram do óxido de zinco, né? Como ele fica extremamente branco, é algo bem grosso, né? Quando a gente passa na pele, forma aquele filme branco. Então, ele é difícil de ser espalhado e a pele fica bem esbranquiçada, tá? Então, esse é o único contratempo aí dos inorgânicos, mas ele tem uma ação excelente, né? Então, ele não permite que os raios sejam penetrados na pele. Então, assim que o raio vem, bate, reflete, o raio volta, tá? Os protetores solar do tipo orgânico, tá? Ou químico. Então, um dos principais ativos é o PABA, que é uma abreviação, né, de para-aminobenzoico, ou os benzofenonas ou cinamatos. Tá? Esses 3 ativos estão sempre presentes nos protetores solares do tipo químico ou orgânico. O que esses compostos têm aí de mágico? Eles são capazes de absorver os raios. Então, quando a gente espalha na pele, forma, né, aquela camada de protetor solar, na hora que os raios incidem na pele, esses ativos, eles absorvem esses raios e modifica a radiação, deixa uma radiação menor. Eles vão entrar na pele, podem até ser absorvidos pela pele, porém numa radiação menor, não capaz de agredir as células da pele, as células cutâneas, tanto da epiderme quanto da derme, tá? Na verdade, a maioria dos protetores solares são do tipo orgânico ou do tipo químico, né? Eles têm uma proteção grande, que são os fatores de proteção, né? Fator de proteção solar, FPS, que a gente já fala já. E eles são bem comuns aí nos protetores que são utilizados para atividade física ou para praia, tá? Qual que seria a restrição, né? Por que eles são considerados grau 2, os protetores solares? Para criança, o mais indicado seria protetor solar do tipo físico, tá? Já para adulto, a não ser que seja uma pele sensível, né? Perdão, uma pele que não seja sensível, os protetores orgânicos têm a sua aplicação. O que acontece? Esse PABA, né, ele é um excelente protetor solar. Então, ele transforma os raios UVA e UVB numa frequência de radiação menor, não agressiva, não tóxica para as células da pele. Porém, ele deixa a pele muito oleosa. Então, o protetor solar que se aplica no rosto, vocês podem olhar que provavelmente não contém PABA. Tá? Nós falamos que o PABA é comedogênico. O que significa comedogênico? Ele é capaz de obstruir os poros, principalmente os poros do folículo piloso, e acaba ocasionando acne, né? Deixa a pele do rosto muito oleosa. Então, aquelas preparações, aquelas formulações em que se usa protetor solar para o rosto, geralmente é oil free, né? Ou seja, isento de óleo e não contém PABA. Então, é PABA free. Vocês podem até ter em alguns, se eu não me engano, da linha da Eucerin, Neutrodina, eles vêm escrito PABA free, tá? Ou seja, não contém o PABA, então é justamente para não ter o risco de ocasionar alergia ou deixar a pele oleosa. Tudo bem? Então, por isso que ele é considerado aí grau 2, porque tem as suas restrições, tá? Olha só uma fotinha aqui para que vocês possam entender, né? Então, ó, uma pele, olha, a epiderme, a derme, a hipoderme, sem protetor solar. Então, olha lá os raios UVA, UVB, eles entram aqui na célula, na pele, e pode ocasionar todos os danos que a gente já vem discutindo, tá? Olha só, protetor solar orgânico. Então, vamos lá, por exemplo, que contém o PABA, né? Então, na hora que eu passo o protetor solar, ó, ele faz com que ele absorve os raios UVA, UVB e deixa ele numa frequência menor de radiação, não tóxica aqui para a pele. E o protetor solar
físico ou inorgânico, olha só, ele forma uma barreira de proteção, e aí esses raios UVA, UVB, eles batem e refletem. Então, não passa nada aqui, né, na pele. Então, não torna agressão. É um dos melhores, né? Geralmente para criança são utilizados esses inorgânicos ou físicos. Pode ver que para criança a gente passa, a criança fica toda esbranquiçada, né? E ele é bem grosso, é difícil de passar. Tudo bem? Resistente à água, suor, né? Porque se sair, por isso que a gente tem que estar sempre reaplicando, né? A cada 2 horas, ou se você deu um mergulho na piscina, no mar, na cachoeira, ou fez uma prática de exercício intenso e você transpirou, essa barreira de proteção é eliminada pela água e pelo suor, então você perdeu a proteção, né? Tem gente que passa, mas eu me queimei passando protetor solar, mas quantas horas faz que você não reaplica o protetor? Então tem tudo isso que tem que ser analisado. Então vamos lá, fator de proteção solar, o famoso FPS, fator de proteção solar. Se vocês tiverem qualquer protetor solar, dá uma olhadinha lá e vê qual é o fator de proteção que vocês têm aí, tá? Então, o que significa isso? É o grau de proteção cutânea contra os raios UVs que o sol emite. Então, quanto maior o número desse fator de proteção, maior será a proteção. Então, vamos supor, um protetor solar de fator 30, ele protege 30 vezes mais a pele do que se não tivesse nenhuma aplicação. Gente, isso independe, tá? Se ele é físico ou químico. E como que eu faço um protetor solar fator 30, fator 50, fator 15? É a concentração do princípio ativo. Quanto mais princípio ativo, maior vai ser o fator de proteção, né? Mais grosso ele vai ficar, mais consistente. Então, por isso que acaba encarecendo também. Quanto mais princípio ativo, mais proteção. Não é ele que tem a função de proteger, de formar aquela barreira de proteção? Então, quanto maior é o fator de proteção, maior é a proteção para a pele. Então, se eu tenho um protetor solar fator 15 e um fator 50, o 50 protege muito mais. Protege 50 vezes mais do que se eu não tivesse aplicado aquele protetor, tá? Então, é como se tivesse ali realmente uma barreira, né, de proteção, impedindo com que os raios atinjam a pele, tudo bem? A vigilância sanitária fala que o fator ideal de proteção é a partir do 30, tá? Então, se vocês forem, tô na dúvida, sempre comprem a partir do 30, tá? Não que o 15 não tenha o seu fator de proteção, mas 15 protege muito mais e evita, né, o envelhecimento cutâneo, as manchas, diminui o risco aí de câncer, tudo bem? Então, olha só, nas formulações para o rosto, o ideal é usar formulações oil-free, ou seja, livre de óleo. Então, eu não vou usar um creme, né, para o rosto. Geralmente, eles são o quê? Ou uma loção, que a gente sabe que é hidroalcoólica, ou um gel, né? Então, jamais eu vou passar algo que tenha composição oleosa na pele, se for uma pele oleosa, né? Porque senão eu aumento o risco de acne. Nós já discutimos isso, como que a acne é formada, tudo bem? E nós sabemos que no gel tem uma concentração de álcool, e o álcool ele faz o quê? Ele acaba desarranjando os corneócitos, acaba destruindo ali um pouco do sebo, que é aquele cimento, facilitando, né, a saída da água e também do óleo. Então, eu acabo não tendo uma pele oleosa, certo? E a aplicação do protetor solar, ela deve ser diária, independente se tem sol ou não, mesmo em dia nublado, mesmo em dia de chuva. Por quê? Porque os raios UVA, UVB, principalmente os raios UVA, ultrapassam as nuvens. E aí corre o risco de acabar manchando a pele, tá? Quem está fazendo qualquer tipo de tratamento clareador, tem que fugir do sol, né? Então, se proteger e passar protetor solar, tudo bem? Justamente, principalmente no inverno, principalmente no tempo nublado,
tem que passar protetor. Então, se vocês forem à praia e não tiver aquele sol, né, enorme, tá nublado, nem vou passar protetor solar. Aí você volta toda queimada, toda ardendo. Nossa, mas eu nem tomei sol, nem tinha sol. Mas os raios UVA e UVB ultrapassam as nuvens e conseguem atingir a pele do mesmo jeito. Tudo bem? Lembrando que os lábios, né, ele também é pele e é extremamente sensível, extremamente vascularizado, então há necessidade de fazer a proteção com protetor solar nos lábios. Tudo bem? Turma, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre cosmetologia. Eu encerro toda essa parte teórica. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa e agora é só se preparar para a prova. Quem tiver dúvida, só me chamar, tanto no WhatsApp ou aí no chat da plataforma, que a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Muito obrigada aí pela paciência e pela audiência e a gente vai se falando. Beijo, obrigada!